Boa noite, alunos. Essa é a revisão de português para a prova de sexta-feira, tá bom? Bom, o assunto dessa prova é muito extenso, tem muita coisa, então eu resolvi gravar essa aula para que no decorrer da semana que nós formos estudando, surgir alguma dúvida, eu peço que vocês fiquem assistindo e tirando as dúvidas, porque muitas vezes passa alguma coisa ou algo que eu explico que não fica bem entendido. Então aqui é o lugar da gente voltar, tirar as dúvidas, né? E poder fazer uma boa prova. Vamos lá. O primeiro assunto que vai vir na prova vai ser discurso direto e discurso indireto. E o que seria um discurso direto e um discurso indireto? Um discurso direto é uma conversa, um diálogo. Eu estou conversando com você, é um discurso direto. Quando um narrador está contando uma história, aí é um discurso indireto. Então, na maioria das vezes, o discurso direto, ele vai tratar de uma conversa, de um diálogo entre um ou dois personagens, enfim, é uma conversa. Sempre vai vir nos textos, nas provas, quando se tratar de um discurso direto, ele sempre vem indicado de um travessão, que é aquele tracinho, aquele sinal de pontuação que indica a fala do personagem, tá bom? Então, nesse discurso direto, não há fala de narrador. Não tem narrador contando a história, tá bom? Pode ser que num texto tenha os dois discursos. É muito comum a gente encontrar numa história que começa a ser contada pelo narrador, mas que depois os personagens começam a conversar entre si. Então, nesse texto, eu vou ter um discurso direto e indireto, tá bom? Pode acontecer, é natural nós vermos isso. Mas, se na prova pedir para você identifique quais são os trechos onde há discurso direto. Então você vai lá e indica onde tem a conversa, o diálogo, tá bom? Onde está precedido, ou seja, onde vem antes aquele pontinho aquele sinal de pontuação que é o travessão. Se for para indicar um discurso direto, é uma conversa, um diálogo entre os personagens. Se for para indicar um discurso indireto, é quando o narrador conta a história. Quando uma terceira pessoa, que é o narrador, que está fora do contexto da história, começa a contar aquela história. Exemplo, um discurso indireto. Era uma vez uma menina que morava na casa de seus pais. Uma outra pessoa está contando essa história, o narrador. Nesse caso, essa fala é um discurso indireto. E agora o discurso direto. Oi, tudo bem com você? Queria saber como é que você tá. E aí a pessoa me responde, eu estou bem. E você? Você saiu no final de semana? Você entende que é uma conversa, é um diálogo entre as pessoas. Então, uma conversa ou um diálogo é um discurso direto. Quando o narrador conta a história, é um discurso indireto, tá bom? O próximo assunto é sobre substantivos e suas classificações. Quando a gente fala em substantivo, a gente tem vários tipos de substantivos, tá bom? Nós temos o substantivo primitivo, que é aquele que não se origina de nenhum outro. Ele é o primeiro, ele não vem de um outro substantivo. Ele é o início dos outros que virão depois dele. Então, o primitivo é o primeiro, ele não vem de um outro. Exemplo, pedra, tá bom? E o substantivo derivado, ele já vem de uma derivação. Já existe um primitivo e ele está sendo derivado deste substantivo. Por exemplo, pedregulho. Pedregulho é uma derivação de pedra. Pedra é o substantivo primitivo, ele é o primeiro. E pedregulho já vem de pedra, então ele é uma derivação, por isso chamamos de substantivo derivado. O substantivo simples é aquele que possui somente um elemento. Por exemplo, guarda. Guarda é um substantivo simples, tá bom? Agora, quando eu falo em substantivo composto,
é quando ele possui mais de um elemento, ou seja, guarda-chuva, tá bom? O substantivo comum, é o nome de objetos, nome de coisas, por exemplo, copo, colher, cadeira, caderno, prato. Substantivo comum é o nome que se dá a coisas, a objetos. E o substantivo próprio é o nome que se dá a pessoas, lugares, nome de praças, países, né, cidades, nome de ruas. E toda vez que você for escrever um substantivo próprio, ele deve começar com a letra maiúscula. Exemplo, Maria, que é o nome de uma pessoa, ou Fortaleza, que é o nome de nossa cidade, tá bom? Temos também o substantivo abstrato. O que é o substantivo abstrato? É aquele que eu não posso tocar nesse substantivo. Por exemplo, amor. Eu sei que existe amor. Eu sinto o amor, mas eu não posso tocar. Então é um substantivo abstrato. Saudade. Eu sinto a saudade, mas não toco na saudade. Tristeza, eu sinto a tristeza, mas não toco na tristeza. Então, esses substantivos que você sabe que existe, mas que você não toca, não tem como tocá-los, consegue senti-los, é um substantivo abstrato. E um substantivo concreto são seres que têm existência própria. Ou seja, eu dei um exemplo aqui, sapato, árvore, a gente sabe que ele existe, ele é real, por isso é um substantivo concreto. E o substantivo coletivo é um conjunto, é uma reunião de coisas que têm a mesma característica. Por exemplo, se eu pego várias flores, então eu tenho um ramalhete. Se eu tenho vários cachorros, todos juntos, eu tenho uma alcateia, né? Deixa eu ver um outro que a gente pode ver. Se eu tenho várias abelhas juntas, eu tenho um enxame. Então, o coletivo é quando eu tenho uma reunião, um agrupamento de várias unidades, né? Várias coisas de uma espécie só, tá? Não sei se foi bem claro para vocês. Mas existem vários tipos de coletivo, tá? Inclusive, eu vou botar uma lista para vocês estudarem os coletivos que podem cair na prova, o nome do coletivo, e vocês têm que colocar qual é a origem desse coletivo, tá bom? Por exemplo, se eu colocasse para vocês na prova, ramalhete. Ramalhete é coletivo de quê? Então, ramalhete é coletivo de flores, tá bom? Então, um coletivo é um grupo, é uma reunião de várias coisas da mesma espécie. Tá bom? Mas eu vou colocar a listinha dos coletivos para vocês estudarem também. Vamos para o outro assunto. Que, como eu falei, é um assunto... a prova tem vários assuntos, é muita coisa. Então, eu quero ver com vocês para que não fique dúvidas em relação a isso. Justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Tá bom? Também vai cair na prova os artigos. Nós temos dois tipos de artigo. O artigo definido, que é o, a, os, as. Temos os artigos indefinidos, que é uma, uns, umas. Por exemplo, a menina, o artigo definido. O menino, o artigo definido. As meninas, as, artigo definido. Os meninos, os, artigo definido. Um carro, artigo indefinido. Uma boneca, artigo indefinido. Uns carros, artigo indefinido. Umas bonecas, artigo indefinido. Então vocês têm que saber quais são os definidos e quais são os indefinidos para que na prova vocês consigam classificá-los, tá bom? Além disso, também vai cair tipos de frases. Nós temos 4 tipos de frases. Quais são essas? Exclamativa, que possui um ponto de exclamação, que indica susto, alegria. Nós temos a frase interrogativa, que tem um ponto de interrogação, que indica pergunta. Temos a frase declarativa, que também pode ser a afirmativa, tá bom? Que termina com um ponto final e faz uma declaração. Por exemplo, vou dar um exemplo.
A frase exclamativa, que dia lindo, né? Eu tô num momento de alegria, que dia lindo. Nessa frase eu vou botar um ponto de exclamação. O ponto de interrogação, uma pergunta. Que horas começa o jogo? Estou fazendo uma pergunta. Então nessa frase eu vou botar um ponto de interrogação que indica uma pergunta. A frase declarativa ou afirmativa, ela termina em um ponto final, que é esse pontinho aqui, tá bom? Que eu posso dar um exemplo assim, vou para o reforço hoje. Pronto. Afirmei que vou para o reforço, declarei que vou para o reforço, tá bom? Frase declarativa ou afirmativa, ela leva o ponto final, tá bom? E faz uma afirmação ou uma declaração de algo que vai acontecer. Ou que não vai acontecer. Por exemplo, não vou ao reforço hoje, tá? Então também se aplica. Pode ser a declarativa, ela pode ser afirmando ou negando, tá bom? É um assunto importante, porque eu botei aqui declarativa ou afirmativa, mas veja bem, quando eu falo em frase afirmativa, eu estou afirmando algo, né? Eu gosto de sorvete. Ponto final, uma frase afirmativa. Estou afirmando que eu gosto de sorvete. Eu vou ao passeio. Ponto final. Eu estou numa frase afirmativa. Estou afirmando que vou ao passeio. Uma frase declarativa, ela tanto pode ser afirmativa, como eu acabei de falar, ou uma negativa. Por exemplo, não vou ao passeio. Ponto final. Declarei que não vou ao passeio. Não gosto de sorvete. Ponto final. Declarei que não gosto de sorvete. Então, a frase declarativa, ela pode ser aplicada para as duas, tanto afirmativa quanto negativa. Porém, as duas têm que terminar com ponto final, tá bom? A frase imperativa, ela indica uma ordem ou um pedido. Quando eu falo em ordem, eu posso dizer assim, senta na cadeira, estou dando uma ordem. Por favor, vá pela sombra, né? Estou fazendo um pedido. E nesse tipo de frase, ela também termina com um ponto final. Mas veja bem, avalie bem. As duas, nesse caso, terminam com um ponto final. Mas a imperativa indica uma ordem ou um pedido. Ordem ou pedido é uma frase imperativa, tá bom? Fica calado, estou dando uma ordem. Pega água para mim, estou fazendo um pedido, tá bom? Então, nesse tipo de caso, a frase tem que ser denominada como frase imperativa. Na declarativa, como eu falei, também termina com um ponto final, mas eu estou declarando algo, afirmando ou negando, ok? Vamos para o próximo. Sinais de pontuação. Existem alguns sinais de pontuação que são muito importantes para vocês saberem. O ponto final, que é colocado no final da frase. O ponto de interrogação, que é como eu falei agora há pouco, é colocado em uma frase interrogativa, uma frase que está fazendo uma pergunta. O ponto de exclamação, que é colocado numa frase exclamativa, que é condicionada a um susto, uma alegria, tá bom? Os dois pontos que são colocados quando alguém vai falar, isso é muito importante. Quando você for produzir um texto e que você tem uma conversa, esses dois pontos são usados para introduzir essa conversa. Por exemplo, Maria falou, 2 pontos. Na outra linha, travessão, que vai indicar a fala da Maria, tá bom? Então, os 2 pontos são usados, antes da fala de alguém, tá? Então, se eu vou introduzir uma fala em um texto, eu ponho os 2 pontos e depois eu introduzo outra versão. Vou botar aqui, deixa eu ver se tá pegando, porque eu quero botar bem esclarecido essa questão. Vou só apagar aqui, gente, tá? Para eu botar um exemplo. Quando eu posso usar esses 2 pontos e esse travessão de uma forma que esteja correta e não confunda vocês. Estou escrevendo lá uma frase, né? Estou escrevendo uma redação.
e eu quero introduzir a fala de alguém. Estou contando alguma coisa e vou introduzir uma fala. Em um belo dia, na casa de Maria, estavam todos reunidos quando Maria falou. Aí eu vou botar aqui, ó, os 2 pontos. Deixa isso aqui na outra linha, travessão. O travessão tem que acompanhar o ponto parágrafo, tá bom? Então, se o travessão tá aqui e o meu ponto parágrafo tá aqui, ele tem que acompanhar o ponto parágrafo. E eu ponho o travessão para indicar o que a fala Maria, o que a Maria está falando. Vamos entrar. Beleza? Então, vamos lá. Não, vou colocar assim. Pronto, então vamos lá. Explicando novamente para que não fique confusão. Os 2 pontos são usados para introduzir uma fala, quando alguém vai falar. Como eu acabei de dar o exemplo aqui. Maria falou, 2 pontos. Coloco o travessão. E aí eu vou colocar o quê? A frase que eu vou introduzir, que é referente à fala da Maria. Vamos entrar para lancharmos. Quem falou? A Maria. Então, se eu introduzo uma fala, eu preciso botar o ponto, o sinal de pontuação, travessão. Mas quando eu vou indicar que essa pessoa vai falar, eu ponho os 2 pontos, tá bom? Além dessa utilização dos 2 pontos, eu também posso usar os 2 pontos para enumerar alguma coisa. Por exemplo, se eu disser assim, vou na feira comprar. Aí eu ponho 2 pontos. Banana, manga e uva. Consegue acompanhar? Os 2 pontos aqui foi usado também para introduzir uma sequência. Por exemplo, vou na feira comprar. 2 pontos. Banana, manga e uva. Aí entra aqui a minha vírgula, que é utilizada para quê? Para fazer uma pausa. Eu não posso falar tudo de uma vez. Eu tenho que fazer uma pausa para que o texto seja compreendido. E é nesse momento que eu utilizo a vírgula. O ponto e vírgula é usado para uma pausa ainda maior que a vírgula. Eu faço uma pausa na vírgula, uma pequena pausa. O ponto e vírgula é usado para fazer uma pausa maior do que a da vírgula. E a reticências, que são esses 3 pontinhos, é usado para quando o pensamento foi interrompido. Eu quero falar alguma coisa, mas eu acabei esquecendo, ou eu vou falar no outro momento. Nesse caso, eu ponho a reticências. Por quê? Porque o assunto ainda vai continuar. Eu ainda tenho mais a falar. Não vou falar agora, o meu pensamento foi interrompido, mas eu ainda queria falar mais. Por isso, há reticências, tá bom? E aqui vem outro assunto, que são adjetivos e locuções adjetivas. O adjetivo são as características atribuídas a um substantivo. Por exemplo, a casa é grande. O que é grande? A casa. Então, grande é o adjetivo da casa. É a característica que foi atribuída a esta casa. Bonita. A menina é bonita. Quem é bonita? A menina. Então, nesse caso, nós estamos atribuindo características à menina. Adjetivos são características atribuídas a um substantivo. A casa é amarela, adjetivo, amarela. A menina é alta, adjetivo, alta. O sapato é bonito, adjetivo, bonito. O adjetivo são as características. E a locução adjetivo, que seria? Locução adjetiva é transformar 2 palavrinhas em uma só. Por exemplo, luz do sol, luz solar. Então, luz solar é a locução adjetiva. Eu transformei 2 palavrinhas soltas, que seriam 2 substantivos, em uma locução adjetiva, tá bom? Olha, música do povo, música popular. Então, eu transformei do povo em popular.
Do povo aqui não tinha adjetivo, mas quando eu faço essa junção, transformando ela em uma outra palavra, eu transformo ela num adjetivo, tornando uma locução adjetiva. Rosto de anjo, eu transformo em rosto angelical. Então, rosto angelical, o angelical aqui seria a locução adjetiva. Tem muito exemplo de locução adjetiva que eu também vou mandar. Então, duas coisas eu vou mandar para vocês, que é a relação dos coletivos, substantivos coletivos, e a relação de alguns exemplos de locução adjetiva, para que vocês entendam que é transformado duas palavrinhas em uma só. Luz do sol, luz solar. Música do povo, música popular. Rosto de anjo, rosto angelical. Tá bom? Eu vou mandar esses outros complementos e eu peço que vocês copiem no caderno e estudem a matéria. Obrigada!